Desemprego na mínima histórica, PIB crescendo, parece que o Brasil vai decolar pra caramba, parece que a economia tá pujante. Bom, nos próximos minutos, nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns números sobre a economia no Brasil e também alguns números e alguns dados que nem todo jornal te mostra, que nem todo mundo aponta. E também vou conectar isso com a tua carteira de investimentos, te mostrando como investir nesse cenário em que a melhora na economia do Brasil pode ser uma grande farsa para a classe média. Presta atenção que eu vou te falar antes de deixar o teu comentário e depois disso o que você achou desse vídeo. Antes de mais nada, eu quero te mostrar alguns dados sobre a economia, dados positivos sobre a economia do Brasil. O PIB do Brasil vem crescendo, cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025. No acumulado dos últimos 12 meses, a economia brasileira acumulou o sexto maior crescimento do G20 e as projeções para o crescimento do PIB variam de cerca de 2% nesse ano até 2,4%, que mantém o Brasil num ritmo semelhante ao de economias avançadas e acima do que há de expectativa para as principais economias da América Latina. Outro dado sobre a economia que talvez você tenha percebido é sobre o desemprego. A taxa de desemprego encerrou o último trimestre em 5,7%, a menor da série histórica, mostrando que supostamente o mercado de trabalho está bem aquecido, a gente está gerando mais e mais empregos. E além disso tudo, a Bolsa de Valores está ali rondando a máxima histórica. Isso acaba refletindo a confiança de investidores no mercado. Isso sem contar que o dólar vem caindo bastante nesse ano. De acordo com muitos economistas, a inflação segue sob controle dentro da meta estabelecida para os próximos anos. Esses dados eles são amplamente divulgados por várias pessoas como um endosso de, cara, tá tudo bem no Brasil, a gente não tá aí tendo nenhum problema, o futuro vai ser brilhante. Só que, na verdade, tem alguns outros fatores que você precisa conhecer antes de tomar suas decisões de investimentos e para entender um pouco melhor como é que o PIB está crescendo com o desemprego baixo, com tudo isso que eu te mostrei e quais os riscos do Brasil seguir algumas políticas que dão um ganho no curto prazo a um custo muito grande para o médio e para o longo prazo, ou seja, criam uma conta que vai ser paga logo logo. Primeiro ponto a destacar é a taxa de juros. O Brasil está com um dos maiores juros reais do mundo. A taxa Selic está em 15% ao ano, e quando a taxa Selic está nesse patamar, ela acaba sufocando o crédito, acaba sufocando o investimento. E aí você pode pensar, poxa, mas é só baixar a taxa Selic? Bom, na verdade não. Se baixar a taxa Selic, a inflação, que está mais baixa, mas está longe da meta, ela explode. Por isso o mercado já posterga a projeção de início de corte de juros. Falando em inflação, o que a gente tem aqui é o seguinte. O IPCA acumulado de 12 meses está em 5,13%, sendo que o grupo de alimentos e bebidas acaba sendo um dos que mais vem sofrendo com a inflação. Esse núcleo está ali em 7,42%, acima do índice geral, refletindo como preços de carne, gasolina e planos de saúde estão ficando cada vez mais caros e pressionando aí a renda e o padrão de consumo da classe média. É por isso que muitas pessoas não entendem quando vem a inflação em 5%, quando os seus principais custos estão crescendo bastante. E a inflação, ela, claro, composta por vários e vários produtos, várias cestas de produtos, e nessas cestas, como eu te mostrei, carne, gasolina e planos de saúde estão bem acima. Eu acabei de te mostrar que se a gente baixa a taxa de juros, o que acontece com a inflação? Ela crescer muito. Por que isso acontece? Porque o nosso PIB está sendo muito puxado por uma gastança do governo. O governo vem gastando muito. A dívida bruta já está em 76% do PIB. E por mais que alguns pensem, não, mas Samir, existe o arcabouço fiscal, existem regras feitas para o governo conter os gastos. Então, existe sim uma intenção do governo de não gastar tanto. Eu sinto lhe dizer, mas as ações não demonstram isso. Já temos quase 400 bilhões de reais que podem ficar de fora da meta fiscal. Só para te contextualizar, o arcabouço fiscal prevê que o governo vai limitar os gastos a uma medida boa de contenção de gasto desenfreado, que é um problema porque gera muita inflação. Só que o ponto é que o governo está trazendo várias medidas parafiscais, está tirando várias coisas desse teto de gastos. E seria como eu dizer, olha, eu vou ser responsável pelo meu orçamento pessoal, só que eu vou deixar condomínio fora da conta, eu vou deixar alimentação fora da conta, eu vou deixar o colégio dos meus filhos fora da conta. Então não existe um compromisso orçamentário quando tu vai tirando uma coisa atrás da outra dessa conta. E o problema fica pior num cenário em que o Brasil vem batendo recorde e recorde de arrecadação.
Esse governo arrecada como nunca. E com todo esse cenário e taxas de juros muito altas, as famílias estão cada vez mais endividadas. Segundo esse tweet aqui do Léo Siqueira, 8 a cada 10 famílias possuem alguma dívida. E mais, a gente vê cada vez mais empresas indo à falência. E aí tu pode pensar, mas como isso, Ramiro? Se o desemprego tá lá embaixo. Aí tu vai olhar um pouco do que tá por trás do número, o que tu percebe? Que essa taxa baixa de desemprego, ela não é a qualquer custo. Tem mais de 32 milhões de autônomos informais ou trabalhando sem carteira. Nos últimos 5 anos, o contingente de trabalhadores nessa situação cresceu quase 10%. E essas pessoas que estão no mercado informal, elas têm uma renda menor, muito menos estável. Então, um grande ponto aqui que explica uma alta do PIB e também explica um juro lá em cima, um monte de família endividada, um desemprego baixo puxado pela informalidade, se chama gastos públicos. E o nível de gasto público está muito elevado. Esse governo está gastando como nunca. Isso cria um ciclo vicioso. Como o governo gasta mais do que arrecada, mesmo arrecadando mais, a dívida pública aumenta. Com a dívida pública aumentando e muito gasto sendo jogado na economia, a inflação é pressionada. Com a pressão na inflação, a taxa de juros tem que ficar mais alta para conter a inflação. Com a taxa de juros mais alta por bastante tempo, há o corte em investimentos produtivos. Uma empresa vai pensar 2 vezes antes de abrir uma fábrica nova ou deixar o dinheiro parado em caixa. Sem contar que todo esse rombo fiscal cria um grande risco de perda de confiança no governo. E investimentos são sobre confiança. Se ninguém quer colocar o dinheiro no Brasil, se ninguém acha seguro colocar o dinheiro no Brasil, porque acredita que o governo pode dar calote na dívida, os juros aumentam mais e mais, a gente não atrai recursos, por não atrair recursos gera menos empregos daqui para frente e por aí vai. Enfim, sabe quem, infelizmente, agiu de forma muito parecida? Ela mesma, Dilma Rousseff. Não à toa, cada vez mais a gente está vendo comparações se o Lula está seguindo ou não o caminho da Dilma. E o ponto principal entre ambos os governos é essa expansão do gasto público. Foi muito que a Dilma fez. Em 2013 e 2014, o governo Dilma gastou muito, mas muito. Aumentou muito o tamanho da dívida pública, buscando ali a reeleição. E aí, quando ela se reelegeu, ela mesma colheu toda a bomba que ela veio plantando. Quando ela colheu essa bomba e quando a economia começou a mostrar sinais bem ruins, ela logo foi impeachada. Aí veio o Temer, que era mais um corrupto também, mas fez mudanças para cobrir o rombo fiscal que ajudaram o Brasil a crescer nos anos seguintes. Dito tudo isso, a gente chega no teu ponto, investidor. Como é que você deve agir nesse cenário? Eu já vou falar sobre isso, só que antes, se você é fã aqui do Clube do Valor, se me acompanha há mais tempo, se gosta do que eu mostro aqui, eu quero te convidar para o evento de 10 anos do Clube do Valor. Vai ser uma live no dia 10 de novembro, às 19 horas, onde eu vou revelar uma oferta que a gente nunca fez. A melhor oferta da história do Clube do Valor, para você ter acesso a uma forma de investir que hoje em dia somente pessoas com patrimônio superior a 10 milhões de reais costumam ter acesso. Eu vou revelar essa forma de investir com uma condição diferenciada para quem estiver nessa live. Você pode participar dessa live apertando aqui no primeiro botão na descrição. Dito isso, com os teus investimentos, o que muda? Primeiro ponto, tá? Eu não gosto da ideia de tomar decisões de investimentos de fora para dentro. Essa ideia de, olha, analisar o cenário, ter uma leitura muito clara do cenário e aí, com base nisso, tomar decisões do tipo, eu vou ficar de fora da Bolsa Brasileira porque eu acho que ela vai cair. Olha, eu não vou comprar pré-fixados porque eu acho que a taxa de juros vai subir ainda mais ou vai ficar alta por mais tempo. Então eu vou comprar juros pós-fixados. É uma linha de investimento que a gente não segue no clube. Gosto da ideia de que decisões de investimentos devam ser tomadas de dentro para fora. Ou seja, analisando o teu perfil como investidor, analisando a tua realidade, a tua tolerância ao risco e aí montando uma carteira que esteja bem preparada para diferentes cenários na economia. Nisso, o que é importante? Para quem é um pouquinho mais arrojado, ter uma participação na bolsa sim, porque apesar dos pesares, a bolsa está muito barata. A bolsa está num patamar de preço para o lucro muito baixo, inclusive ali no nível da crise Dilma. Sim, ela vem muito barata desde a pandemia, mas segue baratinha. Outro ponto importante é você ter diversificação internacional, ter sim uma parte da tua carteira dolarizada, porque sempre que dá ruim no Brasil, se a crise realmente estoura e vem uma crise ruim, é o dólar que vai subir e é essa parte dolarizada da tua carteira que vai te proteger. E além disso, é muito importante também você ter acesso a diferentes classes de renda fixa. A não sei que você seja um investidor extremamente arrojado, que só invista em renda variável, que acaba sendo o meu caso, com minha carteira de longo prazo, mas muito porque eu sou um cara bem tolerante ao risco, sou jovem, tem gente que acha que sou mais velho, né? Mas eu tenho 32 anos, prazo longo pela frente, um bom conhecimento sobre como me comporto em crise, sobre o mercado financeiro, e minha carteira acaba sendo mais com renda variável. Mas para
quase que 100% dos clientes aqui do Clube do Valor de Wealth, a gente monta um plano de investimentos que prevê também uma certa parcela em ativos de renda fixa. Então, qual é a lógica? Como investir? Passo número 1, você entende o seu perfil de investidor. Passo número 2, você desenha uma alocação de ativos que faça sentido para ti, como, por exemplo, uma carteira assim, com 10% de peso em ações brasileiras, 10% de peso em ações norte-americanas, 10% em fundos imobiliários e o restante renda fixa. Aí você, com boas estratégias de investimento, seleciona ativos dentro de cada uma dessas classes de ativos e o que você faz daí em diante é monitorar a sua carteira. Se ela deveria ter essa alocação e ela está, por exemplo, com um peso menor em ações norte-americanas e maior em ações brasileiras, você usa o teu próximo aporte para comprar ações norte-americanas. Ou ainda vende um pouco de ações brasileiras para trazer de volta para 10% dessa parcela e comprar ações norte-americanas com esse dinheiro. Assim você consegue sempre tomar boas decisões de investimentos, independentemente do momento da economia. Isso te traz muita tranquilidade, sabendo que a tua carteira vai tender a ter uma performance boa em diferentes cenários, como é o caso dos clientes mais antigos do Clube do Valor, que estão conosco há praticamente 10 anos. Como é o caso desse cara aqui, que viu a carteira render bem mais do que a média do mercado, mesmo com a crise da pandemia, mesmo com toda a estagnação ali entre 2021 e 2023 e mesmo no cenário atual. Qual o segredo dele? Seguir essa mesma estratégia que eu te mostrei, estratégia de alocação de ativos. A única diferença é que esse cara aqui tem um alvo um pouco mais arrojado, com 20% de peso em ações brasileiras, 20% em ações norte-americanas, 20% em fundos imobiliários, 20% de renda fixa e inflação, 10% e 10% em renda fixa pré e pós-fixada. E assim você consegue navegar em qualquer cenário da economia, independentemente de quanto o governo esteja gastando ou arrecadando ou ajustando suas. Se investir dessa forma fez sentido para ti, aperta aqui para participar da live de 10 anos do Clube do Valor, conhecer a nossa oferta nova, que não é curso, não é mentoria, não é acesso vitalício, é uma forma de resolver teus problemas de planejamento financeiro, de investimentos, que poucas pessoas têm acesso. E se você quiser assistir mais vídeos, aperta aqui e aqui para saber mais. Um grande abraço e até a próxima.